Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou estar te mostrando aqui algumas dicas, tá? Que é muito interessante, é muito válido você saber essa informação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu estou com um projeto aberto, tá? Eu inseri uma CPU 1215 CDC-DC-DC. Então, nós vamos aprender a interpretar o catálogo que a Siemens nos passa, tá? Por quê? Muitas vezes você vai querer saber quantas entradas e saídas eu tenho, quantos módulos eu posso colocar no meu projeto, quantos I/O remotos eu posso colocar, e muitas vezes você acaba se travando diante dessa situação, tá? Então, primeira coisa aqui, eu estou com uma página da internet, tá? No Google, e eu digitei aqui, ó, CPU 1215C DC, DC, DC. Essa é a CPU que eu estou utilizando, tá? Então, se você estiver utilizando uma 1211, uma 1212, 1214, você vai digitar igualzinho o que aparece aí na tela, na tela não, na tua IHM, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês a foto onde que você vê o código da tua CPU. Então, você digitou isso daqui, provavelmente todas as informações vão estar em inglês, tá? Mas isso não vai ser problema, tá? Hoje tem o Google Tradutor aí, se você tem uma dificuldade, e nós vamos estar analisando passo a passo cada uma delas. Então, eu tenho essa primeira aba aqui, ó, CPU 1215C, DC, 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 e vou clicar nessa opção. Então, ele vai abrir essa página aqui da Siemens. Eu vou colocar aqui, ó, Accept all cookies, tá? Então, você vai aceitar tudo aqui. E aqui ele veio com as informações, tá? Então, olha aqui, nós temos a CPU, né? Novamente, 1215C, DC, 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 tal, tal, tal. Aqui ele já me dá algumas informações, tá? Então, aqui as informações bem resumidas dele. Então, ela está falando aqui, ó, que é uma CPU da linha Stepset 1200, tá? Que a CPU, o modelo dela é a família 1215C. Ela é uma CPU compacta, né? Ela é DC, DC, DC. O que significa? Esse primeiro DC, a alimentação dela é DC. Esse outro DC é os sinais de entradas e esse outro DC é sinais de saída, tá? Ela possui duas portas Profinet. Esse onboard I/O, ela permite você conectar o onboard I/O, que eu já mostrei em alguns outros vídeos aí, que é uma plaquinha pequenininha, tá? Ela possui 14 DI, que é Digital Input, que é entradas digitais, né, a 24 VDC. Ela tem 10 DO, que é Digital Output, né, a 24 volts DC, com uma capacidade de corrente 0,5, ou seja, nesse caso é uma saída a transistor. Ele possui 2 AI, que é entrada analógica, de 0 a 10 volts, tá? E possui duas saída analógica com sinal de 0 a 20 mA, tá? DC. Power supply, alimentação. E aqui ele fala a capacidade da memória de programa, tá? Então ele te dá uma informação bem resumida. Nesse caso, agora, se você quer ver mais tecnicamente, você vai vir aqui nessa parte aqui, ó, Technical Data, tá? Então você vai clicar aqui. Você clicou aqui, olha só, aquelas informações que nós acabamos de ler, né? Ela está toda nessa parte aqui. E agora nós vamos passar para verificar as principais descrições, né, mais detalhada.
Então, esse primeiro aqui, ó, que é General Information, informação gerais, né? O produto, né, que nesse caso é a CPU 1215C DCDC, que nós acabamos de ver. A versão mais atual que ela possui é a versão 4.5, tá? Essa versão 4.5, ela está disponível também na versão 17, né, ou mais, que é no caso aqui é o pacote de programação. E olha só uma coisa aqui interessante, tá? Essa análise que nós estamos fazendo, ela é válida para qualquer outro CLP Siemens, tá? Ou para qualquer outro da Allen Bradley. Pode ser que, por exemplo, que do Allen Bradley vai estar com um formato diferente essas informações, tá? Mas nada impede de você identificar. Aqui ele está falando aqui, ó, supply voltage, né? Ele está falando o quê? No caso aqui, DC, que ele é alimentação 24 volts. E aqui essa informação aqui, ó, lower limit, está falando o quê? Que se você alimentar o seu CLP com 20.4 até 28.8, ele vai funcionar normalmente, tá? Aqui é o limite mínimo para você alimentar e aqui é o limite máximo para você alimentar ele. Ou seja, geralmente nós alimentamos com uma fonte 24 volts. Se você alimentar com uma tensão menor do que 20.4, provavelmente ele não vai ligar, ele vai apresentar algum erro, tá? E se você alimentar ele com uma tensão acima de 28.8, pode ser que você venha a danificar a parte dos componentes eletrônicos, das proteções que ele possui, tá? Aqui, esse campo aqui, ó, que é Reverse Protection, ele está falando o quê? Yes, aqui do lado, o que, que isso significa? Significa que ele tem proteção de polaridade reversa, ou seja, lá no CLP, onde está marcando o mais, se você colocar o menos e aonde está marcando o menos, o mais, você inverter a alimentação, ele tem uma proteção de polaridade. Caso ele não tivesse, você poderia queimar e danificar o seu circuito, tá legal? Aqui load voltage, né, L+, por isso que tem marcando o L+, que é de load, tá? Carga. É o mesmo range que nós vimos aqui. Então, no caso, né, 24 volts, que seria o ideal, o limite mínimo 20.4 e o 28.8, que é a parte máxima, tá? Aqui a corrente de entrada, né? A corrente é aproximadamente 500 mA, somente a CPU. Aí você fala, tá, mas por que tem essa informação? Porque é para você determinar a tua fonte, né? A fonte de alimentação do teu painel, aí do teu conjunto. Então, de acordo com os números de I/O, com o número de módulos, você precisa ter esse catálogo aqui para determinar a tua fonte. Senão, imagine assim, você vai colocar uma fonte aí de 40 amperes, você vai pagar uma fortuna nessa fonte, sendo que uma de 5 amperes ia fazer o mesmo papel. Ou vice-versa, você coloca uma fonte de 10 amperes, só que na verdade ela vai estar consumindo 12, 15 e vai dar problema na tua fonte, tá? Aqui ele está falando assim, ó, consumo máximo, né, da corrente 1.500 mA, 1.5 ampere. A CPU com todos os módulos de expansão, tá? Ele está falando isso. Vamos lá para o próximo, né? Aqui algumas outras informações que não é tão relevante nesse caso para nós, que é mais no caso de proteção. Aí ele está falando aqui, ó, alimentação para encoder, né? Ele está falando alimentação para encoder, ou seja, é 24 volts, né? Sendo que o mínimo é 4 VDC, tá? Próximo passo, memória, tá?
Memória de trabalho, memória integrada. O que é memória integrada? É a memória que está fixa lá no CLP. Ele tem 125 KB de memória. Aqui está falando assim, ó, é expandível? Não. Ou seja, você não consegue expandir essa memória, tá? Que é a memória de programa, tá? Essa aqui, nós temos aqui esse load memory, tá? Ele está falando que nós temos o que? Integrado, 4 megabytes, né? Aqui está falando o que, ó? Plug-in, Semantic Memory Card, que é o MMC, né? Que é aquele cartãozinho de memória. Sim, você pode usar esse cartão de memória que é para expandir a memória que o CLP já tem, tá legal? Outra informação aqui, ó, bem interessante. O tempo de processamento da CPU, tá? Tempo de processamento da CPU. Ele está falando assim, ó, operações do tipo bit, ele leva 0,08 microsegundo por instrução, tá? Se a operação for do tipo Word, ele leva 1,7 microsegundos por instrução. Se for do tipo ponto flutuante, né, vai ser 2,3 microsegundos, tá? Então, dependendo da instrução aí, do tempo do ciclo de scan, né, do tempo que você necessita para estar fazendo certas instruções, você tem que vir aqui e verificar se esse tempo te atende, tá? Aqui ele fala sobre os blocos da CPU, né? Eles falam aqui, ó, número total de blocos, DBs, FCs, FB, contadores e timer, tá? E ele está falando assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó, o número máximo endereçável dos blocos, né, são de 1 a 65.535. Não tem restrição, tá? E dessas memórias, né? Aí aqui embaixo, OB, número máximo. Aí ele está falando assim, limitado somente pela memória RAM, tá? Então, de acordo com a tua... Às vezes você pode ter duas OB, só que vai ser gigantes, né? Vamos falar assim, que vai ocupar a memória máxima, ou você pode ter lá, sei lá, 500 OB com os códigos curtinhos. Então, não existe um limite máximo, vai depender de acordo com a tua memória RAM, tá? Aqui ele está falando aqui, ó, ele está falando das áreas retentivas, que tem os timers, tem os contadores, tem flags, tem memórias, né? Você tem 14 kilobytes disponíveis, tá? O que mais? Vamos verificar aqui, ó. Aqui, nós temos a área de endereço, né? Que é o processamento de imagem. Então, aqui, ó, input ajustável, entrada ajustáveis, né? Você tem 1 kilobyte para processar as suas entradas, né? E 1 kilobyte também para processar a tua saída. Outra coisa aqui que é muito importante, olha só, esse hardware configuration. O que é isso? É a minha configuração de hardware. Ele está falando assim, ó, número total, né, de módulos por sistema. Aqui ele está falando assim, ó, 3 com modules. O que significa isso? 3 módulos de comunicação, um signal board, que é aquela, pode ser aquela plaquinha pequenininha, tá? Que você pode utilizar, e 8 módulos de sinais. Aí, aonde que eu consigo ver se realmente essa informação é verdadeira? Então, olha só, eu vou abrir o TIA aqui. Então, olha só, estou com a CPU 1215C e vou vir aqui e vou clicar em Device Configuration. Dou 2 cliques aqui.
Então, olha só aqui, ó, tá? Então, esses três aqui são módulos de comunicação, ou seja, um está aqui, outro está aqui e o outro está aqui. Eu não consigo colocar mais do que 3 módulos de comunicação, que é o CM. Todo módulo que começa com CM é Communication Module, né? Módulo de comunicação. Então, se eu vim aqui e deletar ele, olha só, ele me dá um espaço aqui, ó, tá vendo? Ou seja, não tenho a posição aqui 104. E aqui do lado, olha só, nós temos aqui, ó, vamos voltar lá, ó, um signal board. O signal board aqui, na verdade, seria o nosso próprio CLP aqui, tá? O nosso CLP está aqui. E nesse quadradinho aqui, eu posso colocar aqui um signal board, tá? Que é o caso eu queira colocar mais alguma plaquinha de modo de comunicação, entrada analógica, saída analógica, você consegue, ou seja, ele só permite um, tá? E aqui ele está falando 8 módulos de sinal. Então, olha aqui, ó, temos uma posição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, conseguimos colocar mais 8 módulos. Então, toda vez que você abrir o TIA, caso você fique com dúvida em achar o manual do CLP, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É só você vir aqui nessa área aqui, ó, que eu te falei, que é no Device Configuration, e você vai conseguir ver a parte de hardware, tá legal? Então, voltando aqui, né? Ele tem aqui, ó, que é o real time, né? O hardware clock. Você consegue colocar a função de hora. Aqui ele fala qual que é o desvio que ele tem por dia, né? Ele pode atrasar mais ou menos 60 segundos por dia, só que isso é mensal, então seria 2 segundos por dia durante um mês, tá? Aqui temos outra informação, ó. Entradas digital, ó. Número total de entradas digitais, ou seja, nós temos 14 entradas integradas. Isso significa que aqui no meu CLP, nos bornes aqui em cima, eu tenho 14 entradas, sendo que 6 delas é HSC, que é High Speed Counting. Então, se você precisa ligar um encoder que ele gera pulsos muito rápido, né, você pode utilizar até 6 entradas dessa para ser utilizada como entradas rápidas, tá? O que mais? Aqui, né? Aqui ele fala sobre a minha tensão de entrada, né? Esse rated value significa que é o valor, seria o ideal. Ele trabalha com 24 volts, né? Para sinal em zero, a partir de 5 volts para baixo em 1 miliampere, nós temos aqui um sinal considerado como zero, né? Para o sinal ser considerado como 1, tem que ser a partir de, no mínimo, 15 volts DC com uma corrente de 2,5 miliampere, tá? Outra coisa, essa parte aqui, ó, input delay. Esse input delay nós conseguimos flagar lá na configuração do CLP. Para ela reconhecer uma entrada, ela precisa estar com, por exemplo, essa entrada tem que permanecer no mínimo 0,2 milissegundos ou 0,4 milissegundos, 0,8, 1,6. Tá vendo? Ele é parametrizável, então vai depender muito daquilo que você quer. Tá legal? Vamos lá para uma próxima aqui, ó. Aqui é algo importante também. Ele fala aqui, ó, nessa opção, comprimento do cabo. Se o cabo for shieldado, o que é o cabo com shield? Com aquela proteção de terra, tá? Com malha.
até 500 metros no máximo para você estar utilizando. Se você for utilizar as funções tecnológicas, né, que é aquelas funções de movimento, funções específicas, ele fala no máximo 50 metros. Se for um cabo que não é shieldado, né, que é essa opção aqui, ó, até 300 metros no máximo, e no caso assim, para a função que é tecnológica, ele não recomenda você utilizar um cabo que é não shieldado, porque você pode ter problemas, tá? Aqui ele fala aqui, ó, digital outputs, saídas digitais. Nós temos quantas? 10 saídas digitais, sendo que 4 delas são esse High Speed Output, que é saída em alta velocidade, né? Que é o trem de pulso. Então, ele tem aqui até 100 kHz. Então, você precisa acionar um drive, por exemplo, do motor de passo. Você precisa controlar o motor de passo, que trabalha por pulso, né? A tua saída máxima vai ser 100 kHz. Tá legal? Vamos verificar outra coisa aqui que é bacana. Vamos lá. Aqui ele fala, ó, saídas a relé, né? Números de saída a relé, 0. Ou seja, essa versão ela não possui nenhum relé, tá legal? Outra coisa, entrada analógica, né? Número de entradas analógica. Nós temos quantas? 2. Input ranges, que é isso? Né? Qual que vai ser a sua entrada? Na sua entrada analógica vai ser que por tensão ou por corrente? Ele fala aqui, ó, por tensão, tá? E ele fala aqui, ó, qual que é o limite dessa tensão? É de 0 a 10, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o que? A saída analógica. Ele fala quantas que nós temos? 2. Porém, o range dela é de 0 a 20 mA, tá? Não é conforme a entrada, tá? Aqui ele me dá algumas informações a respeito da minha entrada analógica. Ele fala aqui que a resolução, tá, é de 10 bits, tá? Então a resolução desse sinal ele é processado em 10 bits e aqui ele tem ele é parametrizável, tá? Isso aqui dá para mexer. A gente não vai entrar no contexto agora, mas você consegue mexer nessas resoluções. E o tempo de conversão por cada canal é 625 microsegundos. É o tempo que ele leva para atualizar aquela leitura, né? Que ele está processando aquele sinal. Na minha saída analógica, tá? É a mesma coisa. Nós temos aqui 10 bits, tá? Aí aqui ele fala que a interface, né, é do tipo Profinet, né? Todas essas 7200 desses modelinhos tem Profinet, tá? Que mais? E aqui ele fala o número de portas, né? O número de portas. Então, essa CPU, ela possui 2 portas Profinet, tá? Então, ela possui aqui, ó, os protocolos Profinet I/O Controller, Profinet I/O Device, Semantic Communication, OpenIE, Web Serve, que é aquela função de a gente verificar numa página da internet o status que está o nosso CLP, tá? Agora aqui, ó, outra coisa muito importante, ó, Profinet I/O Controller, tá? Ele está falando o que, ó? Olha só, vamos se atentar para isso aqui, ó. Esses 3 carinhas aqui, ó. Número de I/O com priorização, né? Números de I/Os conectáveis, ou seja, aqui eu consigo colocar até 16, vamos falar assim, remotas, tá? Então eu consigo colocar 16 dispositivos em Profinet. Então, se eu for usar, por exemplo,
uma remota da Allen Bradley, por exemplo, né? Ela vai ser considerado uma remota. Se eu for usar um relé de segurança, outra remota, e assim por diante. Então, ele permite você colocar até 16 dispositivos. Aqui ele fala, né, o número de I/Os que pode ser simultaneamente ativado, desativado, no caso é 8. Vamos ver o que mais. Aqui eles falam o tipo de protocolo que esse módulo permite, né? No caso, ele permite o protocolo Profibus. Ele fala assim, porém você precisa ter esse cartão, que é o CM12435, que é o Master, ou o CM1245 Slave. Ele possui aqui o OPC UA e ele possui também essa interface AS, tá? Que aí você necessita desse outro módulo aqui, que é o CM12432, tá? Que mais? Aqui tem mais algumas informações, né? Que ele fala de web service, que ele fala sobre OPC UA. Vamos verificar aqui que mais. Vamos ver aqui, né? Eles falam aqui das interrupções, né? Que é os LEDs que tem ali, no caso da CPU, que é o LED de RAM, stop, o de erro, o de manutenção. E aqui, ó, também tem uma outra coisa, né? Que são as funções integradas, né? Aqui ele fala que os contadores, né? Os contadores rápidos que a gente viu lá, são 6. Né? A frequência máxima são 100 kHz. Tá? Aqui ele está falando o número de controle de posicionamento de eixos, o máximo são 8. Né? Aqui o número de posicionamentos de eixo via pulso, 4. Ele tem o PID? Sim. Então, tá vendo? Você consegue ir verificando aqui várias coisas. Então, quando você pega isso aqui, aí você vê com calma, né? Você vê passo a passo. Aqui ele já vai começar a falar com relação à temperatura, etc. Aqui já não é tão mais interessante para nós. Mas através desse catálogo aqui que nós vimos, ó, ele passa todas as informações e de acordo com o teu projeto você vê se atende ou não a tua necessidade. Tá legal, pessoal? Isso aqui é uma aula muito interessante, esse tipo de conteúdo você acaba não vendo num curso, o pessoal acaba não passando isso, achando que talvez isso não é válido, mas é uma informação muito importante que você precisa entender antes de simplesmente ir lá e colocar uma CPU num painel. Tá legal, pessoal? Se você achou que esse vídeo foi interessante, que agregou conhecimento para você, você compartilha ele aí, né? Curte, compartilha com quem precisa entender um pouquinho dessas informações e, se possível, se inscreva no nosso canal aí para você estar recebendo novas notificações. Tá legal, pessoal? Espero que você tenha gostado e até a próxima videoaula. Obrigado, tchau, tchau.